Bem-vindo ao canal Roboduca, um canal de programação e robótica para crianças. Se você chegou até aqui, é pai, professor, filho, aluno ou está envolvido com o contexto escolar e quer colocar em prática a programação e robótica no seu contexto, seja na sua casa ou seja na sua escola, você está no lugar certo. Vem comigo no blog Roboduca, vem comigo nos canais Roboduca, que eu estou dando várias dicas para que você aprenda de forma efetiva, você filho, aluno, e para você pai, professor, para que você ensine de forma efetiva no seu contexto escolar. Nesse vídeo eu vou responder 3 perguntas. A primeira delas, a robótica é para todos? A segunda, qual a idade para se começar a ensinar robótica? A terceira pergunta, como eu começo? Qual é o início, o meio e o fim? Se você quer a resposta para essas 3 perguntas, fica comigo nesse vídeo que começa agora! Então vamos responder a primeira pergunta, se a robótica é para todos. Sabemos que há diversas ferramentas educacionais e a robótica é uma delas. Por que usar a robótica? Porque se consegue aplicar aquela teoria que muitas vezes é abstrata de forma prática. Nós conseguimos pegar vários conceitos da matemática, da física, da química, da biologia, geografia e de forma prática se consegue fazer com que a criança faça projetos reais e ela não tenha mais aquelas perguntas, por que eu estou aprendendo isso? Qual o motivo de eu aprender esse conceito da matemática? Quando ela vê aquilo de forma prática. Então, o sentido é que explique-se isso, para as crianças, para que ela possa fazer projetos reais. Mas ela é para todos. Numa sala de aula, é claro, você dará aula para todos. Dará o contexto, a teoria, a prática, mas cada aluno tem uma aptidão. Pode ter alunos que não vão conseguir manusear robôs, não vão conseguir aprender aquela teoria de forma prática na robótica. Então, simplesmente, se procure um outro método para aplicar. Um exemplo para aplicação de forma mais real, tirando da abstração da matemática, é o método de ensino matemático de Singapura, que tem vários exemplos práticos, de forma que a criança consiga aplicar, ver, consiga, de uma certa forma, ser palpável, sai um pouco daquela teoria. A robótica é para todos de forma que se ensine, mas como educador, como pai, como professor, tem de se observar se há uma aptidão da criança ou não em relação a esse contexto. Então simplesmente procure outro método, procure outra forma, tá bem? Uma outra questão se dá muito em relação à idade. Eu devo começar com quantos anos? Eu devo parar isso com quantos anos? Quando se pega o contexto das escolas do Brasil, tem crescido muitas escolas de robótica no Brasil, tem uma faixa etária, normalmente de 7 a 10 anos, tentam se fazer mais brincadeiras, mais raciocínio lógico. Então são alguns jogos digitais, usando, por exemplo, Minecraft. Algumas pequenas brincadeiras com a Lego, ainda com os conjuntos de robótica da Lego, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples. Depois você vai para uma outra faixa etária, mais ou menos dos 10 aos 14 anos, que tenta mostrar um pouco mais profundo, conceitos mais profundos. Por exemplo, o contexto de energias renováveis, que também está no contexto da Lego, tem kits de energias renováveis para isso. Já daria para demonstrar a transformação da energia solar e energia elétrica já nesse contexto dos 10 aos 14 anos. Dos 14 aos 17 anos, que seria uma outra faixa etária, que a maioria das escolas colocam, já daria para aprofundar um pouco mais, dar uma liberdade de criação, de criatividade até maior, porque ele já domina alguns conceitos de matemática, de física, e ele pode aplicar de uma forma mais profunda, já um pouco até fora desses kits mais prontos, O kit de robótica da Lego é um kit mais prontinho, vamos colocar assim, e ele pode pegar placas, umas plaquinhas mais eletrônicas, vamos colocar assim, Ele vai ter que mexer um pouquinho mais para poder fazer um projeto, ele vai ter que entender mais
daquele contexto dele para ele criar um projeto real. Então há sempre essas faixas etárias, 7 aos 10, 10 aos 14 e 14 aos 17. Mas é claro que o educador, né, o pai, o professor, a escola, ele tem que ter a sensibilidade e ver, se perceber que um aluno tem uma aptidão muito grande, já aí com seus 7, 10 anos, então que se aprofunde mais para ele, que se dê mais, mais conceitos, mais práticas, mais projetos reais, que já se abra a uma criatividade maior e ao perceber também que aqueles alunos já mais velhos, né, dos 14 aos 17, também de uma certa forma não estão conseguindo manusear da forma que deveriam, né, o esperado talvez para essa idade, então também que você coloque tarefas mais tranquilas para eles. Então também é uma questão muito do educador, muito do professor, muito do pai, em compreender o contexto e saber aprofundar, né, em saber progredir ou também saber retroceder, né, dependendo da idade e dependendo da aptidão de cada criança. Então, é mais ou menos esse o contexto das idades, né, em relação à robótica. E agora vamos responder, né, a última pergunta, que era sobre como começar a ensinar, né, quais são as dicas para se começar a ensinar robótica, e a primeira delas eu vou falar, né, do kit da Lego. Esse kit muito legal da Lego, né, que está o computadorzinho central, tem 2 motores, né, para poder fazer com que, né, as rodinhas girem. Então, aqui tem esse sensor, né, também um sensorzinho de distância também. É um kit muito bom, é um kit muito legal mesmo para o seu filho, para o seu aluno. Tem várias escolas, né, pelo Brasil que estão usando o kit da Lego. Campeonatos nacionais e mundiais de robótica, né, tendem muito, né, a usar kits da Lego. Ele é um kit mais fácil, vem as coisas um pouco mais prontas, né, mais para fazer as montagens, e na prática tem as programações para ele. Então se programa o robô para que a rodinha gire, né, para que o sensor funcione, tudo, né, nesse computadorzinho que pode ser conectado, né, ao computador ou também ao celular via rede sem fio, e se programa, né, a programação também ela ajuda a criança. Essa programação ela mais simples, né? Ela é utilizada a programação em blocos. Então, pelo kit da Lego, é uma boa dica para se começar. É claro que ele é um pouco caro, realmente um valor um pouco mais elevado do que outros contextos da robótica. Por exemplo, a plaquinha também Raspberry Pi, que também é uma outra dica legal para se começar a aprender robótica. A plaquinha Raspberry Pi, que ela é um mini computador, até a criança pode ter aí o seu primeiro computador. Ela tem 1 GB de RAM, tem todo um processamento muito bom. Tem um processamento, pode começar com Raspberry Pi, e ela tem um processamento muito bom, que consegue aí ensinar para as crianças sobre robótica. Então procure esse contexto da Raspberry Pi e os seus sensores, né, para se iniciar a robótica. A outra plaquinha muito utilizada no mundo inteiro, né, o Arduino. Ele é muito utilizado, essa plaquinha do Arduino também, para o contexto da robótica. Nessas 2 plaquinhas que eu falei, sempre vão ter outros anexos a eles, né? Uma rodinha que você vai conseguir colocar, seja para fazer um carrinho, ou outras pecinhas para se fazer um humanoide. E nisso tudo você consegue conceituar. Você consegue conceituar mostrando que se passa energia, seja para motores. Você consegue conceituar para demonstrar qual que é a voltagem que está acontecendo, qual que é a amperagem que está acontecendo, e transformar tudo, a matemática, a física, a geografia, a biologia, de forma prática. Então, esses 3 contextos, o da Lego, né, esse robozinho da Lego, a Raspberry Pi e o Arduino, são 3 contextos muito legais para se começar a ensinar a robótica. Uma coisa muito importante, que se dá até no contexto que se chama STEM, que vem do inglês Science, Technology, Engineering and Mathematics. Esse contexto faz com que a gente transforme, né, essas plaquinhas ou Legos sempre criando projetos reais. Sempre criando projetos, por exemplo, até anteriormente eu falei sobre energias renováveis, ou criando um carrinho. E nesse contexto, você vai colocando o conceito matemático, o conceito da física, o conceito da biologia envolvido, o conceito da geografia envolvido, o conceito da química envolvido,
e faz com que a criança aprenda brincando, né? De uma forma que ela vai construindo o seu projeto e ela vai aprendendo brincando. Então é um contexto muito legal, é um contexto que está sendo usado no mundo todo. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo um artigo do blog Roboduca referenciando esse vídeo e também indicando vários artigos científicos que comprovam a eficácia da robótica na educação. Então, respondi as 3 perguntas. Fica ligado aqui no canal Roboduca. Eu tenho muito mais dicas para ensinar programação e robótica para crianças e você, pai, professor, transformar a educação do seu filho e prepará-lo para um futuro promissor. Fica comigo no blog Roboduca. Grande abraço!